A figura histórica que a posteridade consagrou como Ramsés foi, em vida, simplesmente Ramessés, um nome que ecoaria através dos séculos. Seu nascimento no final do século XIV a.C., provavelmente em 1303 a.C., segundo estimativas dos estudiosos, permanece envolto em mistério quanto à data exata. Filho de uma linhagem aristocrática e militar de prestígio, sua família pertencia à elite do norte do Egito, possivelmente originária de uma das prósperas cidades fortificadas do delta do Nilo. Embora seu nome original se perca nas brumas do tempo, seu pai viria a ser conhecido como Seti, um detalhe que ganha relevância em sua trajetória. Sua mãe, Tuia, filha do oficial militar Raia, também descendia da nobreza guerreira egípcia, inserindo Ramsés em um mundo que vivenciava um dos primeiros apogeus da civilização antiga. Era o auge da Idade do Bronze, uma era em que estados centralizados e poderosos surgiam por toda a região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio. Enquanto os micênicos dominavam a Grécia continental e os minoicos floresciam em Creta, sociedades complexas com expressões literárias e artísticas sofisticadas, começavam a moldar o futuro do mundo antigo. Nesse mesmo período, o Império Hitita, com sua capital em Hatusa, expandia sua influência sobre o Levante e a Mesopotâmia, tornando-se o maior rival do Egito na disputa por hegemonia regional. Mais a sudeste, potências como a Babilônia e a Assíria prosperavam com economias robustas, administrações bem estruturadas e redes comerciais que conectavam todo o mundo da Idade do Bronze. O mercador em cidades como Tiro ou Sidônia, por exemplo, podia adquirir cerâmicas de Nossos, azeite de Atenas, papiro do Egito e tecidos da Mesopotâmia, tudo transacionado em cobre, ouro e prata extraídos de regiões como a Anatólia Ocidental, sob domínio hitita, ou Chipre, celeiro da mineração de cobre, essencial para a fabricação de bronze, usado em carros de guerra, armas e utensílios. O Egito, por sua vez, não ficava atrás nesse cenário de opulência. Vivia-se o chamado Novo Império, um período iniciado no século XVI a.C. e que se estenderia além do reinado de Ramsés. Embora o termo Novo Império seja uma classificação moderna, cunhada no século XIX, os egiptólogos o reconhecem como uma fase distinta da cultura egípcia na Idade do Bronze, superando em esplendor até mesmo o Antigo Império, época das grandiosas pirâmides de Gizé, construídas um milênio antes. Nesse contexto, os faraós do Novo Império consolidaram um governo eficiente, apoiado por vizires e uma burocracia de escribas, além de um exército moderno, equipado com carros de combate e armas de bronze. Essa estrutura permitiu não apenas uma arrecadação tributária mais efetiva e uma administração doméstica sólida, mas também uma expansão territorial sem precedentes. Ao sul, além das fronteiras tradicionais do Nilo, em direção à Núbia, atual Sudão, a leste na Península do Sinai, e ao norte, rumo a Canaã e ao Líbano. O ápice desse império ocorreu no século XV a.C., durante o longo reinado de Tutmés III, cujas conquistas levaram as fronteiras egípcias até partes da Síria e do norte do Iraque modernos. Pouco se sabe sobre a infância de Ramsés, mas os acontecimentos políticos de sua época foram decisivos. Quando ele nasceu, o Egito era governado por Horem-Heb, último faraó da 18ª dinastia, conhecido por restaurar a estabilidade interna após um período conturbado, marcado pelas reformas religiosas de Akenaton. Este, em sua tentativa de impor um culto monoteísta ao deus Aton, abalou as estruturas tradicionais do Egito, enfraquecendo-o perante as potências estrangeiras. Horem-Heb reverteu essas mudanças e pacificou o país, mas, sem herdeiros diretos, escolheu como sucessor seu principal ministro, Paramessu, avô de Ramsés, que ascendeu ao trono como Ramsés I, inaugurando a 19ª dinastia por volta de 1292 a.C. Seu reinado, porém, foi breve, e seu filho Seti assumiu o poder, adotando um nome que homenageava Sete, o deus egípcio da guerra. Ramsés, então, tornou-se o herdeiro aparente do trono do novo império. Nomeado príncipe regente pelo pai, acompanhou-o em campanhas militares para reconquistar territórios no Nordeste, em Canaã e na Síria, perdidos durante o caos do reinado de Akenaton. Essas experiências foram fundamentais para sua formação como líder, preparando-o para os desafios que enfrentaria ao assumir o trono ainda jovem. Sua coroação ocorreu no 27º dia da estação da colheita, em um ano que os estudiosos associam a 31 de maio de 1279 a.C. Seu reinado, que se estenderia por impressionantes 66 anos, seria marcado como um dos mais grandiosos da história egípcia. Adotando o nome real Usermatra Sete Penra, o poder de Ra é justo,
o escolhido de Ra. Seu primeiro grande ato como faraó foi enfrentar uma ameaça crescente no norte do reino, os piratas Sherden. Há anos, esses invasores vinham saqueando a costa setentrional do Egito e o delta do Nilo, uma região vital para a economia e a segurança do império. Determinado a conter esses ataques, Ramsés agiu com rapidez. Já em seu segundo ano de reinado, ordenou a construção de fortalezas ao longo da costa norte e em direção ao Sinai e a Canaã. Nova frota foi comissionada para patrulhar o Mediterrâneo Oriental, enquanto postos de vigia foram estabelecidos para alertar a cidade sobre a aproximação de saqueadores. Essas medidas não eram apenas defensivas, mas um sinal claro de que o novo faraó não toleraria ameaças à grandeza do Egito. Esse triunfo naval não foi um mero episódio isolado, mas o prenúncio de uma era em que Ramsés II demonstraria ao mundo que o Egito não se curvava diante de desafios. Uma estela de vitória erguida em Tanis, no extremo nordeste do delta do Nilo, ainda hoje testemunha esse feito, um monumento que resistiu aos milênios para proclamar: aqui o faraó esmagou seus inimigos nas águas. Embora os detalhes exatos dessa batalha tenham se perdido nas brumas do tempo, uma verdade permanece inabalável: Ramsés não apenas venceu, ele enviou uma mensagem. Com as fronteiras do norte finalmente seguras, seu olhar se voltou para um objetivo ainda mais ambicioso: reclamar o que era do Egito por direito. Canaã e o Levante não eram terras quaisquer. 2 séculos antes, sob o cetro de Tutmés III, essas regiões tremiam diante do poder egípcio, suas cidades prósperas, como Tiro e Sidom, florescendo como joias estratégicas entre os impérios. Agora, porém, o controle havia se esvaído. Enquanto o Egito desfrutava de uma riqueza invejável, alimentada pelas colheitas fartas do Nilo e pela produção de papiro e cerâmica em suas cidades magníficas, como Tebas e Mênfis, eram as cidades canaanitas que ditavam o ritmo do comércio no Mediterrâneo Oriental. Ramsés não poderia permitir que tal riqueza escapasse de suas mãos. A questão não era apenas prestígio, era sobrevivência. Quem dominava Canaã dominava as rotas que ligavam o Egito ao mundo. Mas havia um obstáculo colossal: o Império Hitita. Ao norte, os hititas, sob o comando do astuto Muatali II, já haviam aproveitado a fraqueza egípcia para estender suas sombras sobre a Síria. Desde meados do século XIII a.C., Muatali deslocara sua capital para Taruntassa, mais próxima do Levante, numa clara declaração: esta terra é nossa. Ramsés, por sua vez, respondeu com um gesto igual de audácia. Se os hititas avançavam para o sul, o faraó traria o coração do Egito para o norte. Assim, nos primeiros anos de seu reinado, ergueu Pi-Ramsés, uma capital guerreira nascida não da tradição, mas da necessidade. Localizada no delta nordeste, perto da moderna Cantir, a cidade não era apenas um centro administrativo, era uma forja de guerra. Seus pais, Seti e Já mantinham ali um palácio de verão. Agora, Ramsés transformou-a em um bastião militar, onde oficinas trabalhavam sem descanso para produzir armas, armaduras e carros de combate em escala nunca vista. Pi-Ramsés não era apenas uma capital, era um aviso. Enquanto Tebas, com seus templos sagrados, permanecia o coração espiritual do Egito, esta nova cidade seria o punho que esmagaria a resistência no Levante. Os primeiros golpes foram rápidos. Entre 1275 e 1274 a.C., Ramsés liderou campanhas anuais rumo ao Nordeste, consolidando o domínio egípcio sobre o sul de Canaã antes de marchar para o norte, até as proximidades da moderna Beirute. Ali em Nar el-Kalb, ergueu uma estela, hoje desgastada pelo tempo, mas que outrora deve ter proclamado em letras triunfantes: o faraó reconquistou estas terras. Era uma afirmação ousada, um marco simbólico de que o Egito não abandonaria suas pretensões. Mas a vitória era frágil. Assim que as legiões egípcias recuavam para Pi-Ramsés ao final da estação de campanhas, os hititas reocupavam o território, como sombras que se estendem ao pôr do sol. A guerra pelo Levante não seria ganha em escaramuças, seria decidida em um único dia de fogo e sangue. Esse dia chegaria em 1274 a.C., nas planícies junto ao rio Orontes, onde a cidade de Cádiz se erguia como um prêmio cobiçado por ambos os impérios. Ramsés, determinado a quebrar de vez o poder hitita na Síria, reuniu um exército colossal, 4 divisões batizadas em honra aos deuses Amun, Ra, Ta e Set, somando talvez 40.000 homens e 2.000 carros de guerra, uma força reforçada por mercenários canaanitas, ávidos por saque ou vingança. Do outro lado, Muatali II aguardava com um exército igualmente formidável, entre 25.000 e 45.000 homens e milhares de carros, prontos para transformar a planície em um turbilhão de morte.
O que se seguiu não foi uma batalha. Foi o maior duelo de carros da história, um confronto tão épico que ambos os lados o registraram para a eternidade em tablets, relevos e estelas, como se soubessem que ali o destino de uma era seria selado. E no centro desse redemoinho estava Ramsés, um faraó que pela primeira vez enfrentaria não apenas um exército, mas a própria armadilha que seus inimigos lhe prepararam. Porque quando as trombetas soaram em Cádiz, o faraó descobriu tarde demais que tinha sido enganado. O campo de batalha se transformou em um caos calculado. A divisão Ra, orgulho do exército egípcio, foi dilacerada pelo avanço implacável dos carros hititas nos primeiros momentos da batalha junto a Cádiz. Mas foi nesse instante de desespero que a genialidade, ou a audácia, de Ramsés se revelou. Enquanto seus homens recuavam em pânico, o faraó não hesitou. Tomou as rédeas da divisão Amun, o núcleo mais leal e disciplinado de suas tropas, e lançou um contra-ataque tão feroz que quebrou a investida hitita como um martelo sobre vidro. Os anais contam que o erro também foi dos hititas. Cegos pela ganância, pararam para saquear os bagagens do acampamento egípcio, convencidos de que a vitória já estava selada. Foi então que Ramsés, com uma precisão cirúrgica, coordenou o golpe decisivo. Os carros de guerra hititas, antes invencíveis, viraram-se em fuga desordenada rumo ao rio Orontes. Muvatali, seu comandante, ordenou a retirada, mas a desgraça já estava consumada. Os egípcios, agora reforçados pela chegada da divisão Tá, avançaram como uma maré implacável. Os hititas em pânico atiraram-se às águas, abandonando armas, armaduras e até a própria dignidade para escapar com vida. Mas aqui começa o grande enigma de Cádiz. Quem afinal venceu? Ramsés não deixou dúvidas. Durante décadas, ele esculpiu sua versão da história em cada templo, cada obelisco, cada parede sagrada do Egito. Os poemas de Cádiz, gravados em 8 locais diferentes, e os boletins de guerra, repetidos em 7 estelas, transformaram a batalha em um mito de triunfo divino. Para o faraó, não havia espaço para meias palavras. Cádiz foi a prova definitiva de que os deuses lutavam ao seu lado. E por um longo reinado ninguém ousou questioná-lo. Mas a verdade, como sempre, é mais sombria. Os estudiosos modernos olham para além dos hieróglifos triunfantes e veem um impasse sangrento. Cádiz não foi o golpe final que Ramsés pregou, foi um empate custoso, um duelo que exauriu ambos os impérios sem alterar o mapa de poder na Síria. Os hititas não foram esmagados, os egípcios não conquistaram Amurru. A guerra continuou, arrastando-se por anos em escaramuças e campanhas pontuais, como a tomada de Dapur em 1269 a.C., onde Ramsés, mais uma vez, provou ser um mestre da guerra relâmpago. Mas assim que suas legiões se retiravam, a região voltava às mãos hititas. A Síria permanecia um tabuleiro disputado, e nenhum dos lados conseguia segurar as peças por muito tempo. Até que em 1259 a.C., a exaustão falou mais alto que o orgulho. O Tratado Eterno, ou Tratado de Prata como alguns o chamam, foi a admissão silenciosa de que nenhuma das potências poderia vencer. Ramsés II e Hattusil III, o novo rei hitita, selaram um acordo que pela primeira vez na história, foi registrado em 2 línguas, 2 alfabetos, 2 impérios, hieróglifos egípcios nas paredes de Luxor e escrita cuneiforme nos arquivos de Hattusa, a 2.000 quilômetros de distância. Os deuses foram invocados como testemunhas, juramentos trocados como moeda de paz. A Síria ficou com os hititas, o Egito consolidou seu domínio sobre Canaã. Mas o verdadeiro motivo? Dinheiro. A guerra estava sangrando os cofres de ambos. Cada carro de batalha, cada soldado perdido, cada cidade sitiada era um golpe no tesouro real. E havia um terceiro jogador no tabuleiro, a Assíria, cujo poder crescia nas sombras de Mesopotâmia. Ramsés e Hattusil sabiam que um inimigo comum era mais perigoso que uma rivalidade antiga. Melhor dividir a mesa do que ver um terceiro levar todo o banquete. Para Ramsés, o tratado foi um alívio estratégico. Livre da ameaça hitita, ele pôde voltar seus olhos e suas lanças para o sul. A Núbia, terra dos reinos de Cu e dos guerreiros de Kerma, havia sido por séculos um espinho no flanco do Egito. Durante o Império Médio, os faraós a haviam subjugado. Sob Akenaton, a rebelião floresceu. Mas Ramsés não era um rei que aceitava perdas. Nos primeiros anos de seu reinado, suas campanhas já haviam empurrado as fronteiras egípcias até a Segunda Catarata, além de Abu Simbel, onde o Nilo se torna uma barreira de espuma e fúria. Agora, com a paz no norte, ele poderia ir mais longe. E foi além. Até a Terceira Catarata, no coração do que hoje é o Sudão, Ramsés estendeu seu domínio.
Em Tombos erguia-se uma colônia militar egípcia, um bastião de pedra e hieróglifos onde o poder do faraó era gravado para a eternidade. Os túmulos dos oficiais, esculpidos na rocha, contavam a história de um império que não conhecia limites. Pela primeira vez em séculos, o Egito controlava um território que se estendia do Mediterrâneo às entranhas da África, e Ramsés, o Conquistador, reinava sobre tudo. Mas até mesmo os maiores faraós sabem que o poder não se mantém apenas pela força. O domínio de Ramsés não se limitava às margens do Nilo ou às areias escaldantes da Núbia. Seu olhar ambicioso voltava-se também para o oeste, onde as dunas do deserto líbio escondiam tanto perigos quanto oportunidades. A Líbia antiga, ou Tenu, como a chamavam os egípcios, era uma terra de mistérios. Um vasto território de oásis esparsos e portos precários à beira de um mar que prometia riqueza, mas também ameaças. Os gregos, séculos depois, batizariam essa região com o nome que hoje conhecemos, mas para Ramsés, ela era apenas mais uma fronteira a ser dominada, mais um desafio a ser superado. Os líbios não eram um povo unificado, mas tribos nômades e guerreiras que há gerações assaltavam as ricas terras do delta ocidental. Seus ataques eram como tempestades de areia, repentinos, devastadores e difíceis de conter. Mas Ramsés não era um faraó que se curvava à ameaça. Seguindo os passos de seu pai, Seti, que já havia erguido a fortaleza de Zawiya e El-Hakon como um aviso aos invasores, o novo soberano fortaleceu as defesas e expandiu a presença egípcia ao longo da costa. Novas guarnições surgiram como dentes de pedra cravados na areia, e os comerciantes egípcios, protegidos pela sombra das bandeiras do faraó, adentraram cada vez mais o território líbio. Não era uma conquista total, a Líbia jamais se dobraria como a Núbia, mas era vassalagem suficiente para garantir que o ouro, o gado e os escravos fluíssem para os cofres de Tebas. E assim, em poucos anos, Ramsés transformou o que era uma fronteira vulnerável em um limite estratégico do império. Do Mediterrâneo às cataratas do Nilo, do deserto líbio às cidades sírias, o Egito estendia seus braços como nunca antes desde os dias de Tutmés III, 2 séculos atrás. Mas se suas campanhas em Núbia e Líbia foram impressionantes, foi no Nordeste que o faraó escreveu seu nome com letras de fogo na história. A Síria e Canaã não eram meras terras a serem tomadas, eram o coração pulsante do comércio antigo, onde as rotas entre o Egito, a Mesopotâmia e o Egeu se entrelaçavam em cidades como Tiro e Sidom, ricas o suficiente para fazer até os deuses invejarem. Mas para dominá-las, Ramsés teria que enfrentar um inimigo à sua altura, o Império Hitita, uma potência que, como o Egito, reclamava para si o título de maior força da Idade do Bronze. A colisão era inevitável. E quando chegou em Cádiz, o mundo inteiro prestou atenção. Mas antes de falarmos da batalha que abalou os céus, é preciso entender o homem por trás do trono. Porque Ramsés não governava sozinho. Ao seu lado, uma corte de rainhas, príncipes e generais tecia os fios de um império, e nenhum deles era mais crucial do que as mulheres que compartilhavam seu leito e seu poder. Nefertari não era apenas a grande esposa real, era a luz que iluminava os templos de Abu Simbel, a voz que ecoava nas cartas aos reis hititas, a mão que segurou a de Ramsés nos primeiros anos de seu reinado. Seu nome, gravado em pedra ao lado do faraó, falava de um amor que transcendia a política, embora, claro, a política nunca estivesse ausente. Filha talvez de nobres, talvez de sangue real, ela ascendeu ao lado de Ramsés ainda jovem, e juntos geraram herdeiros enquanto o Egito se reerguiam das cinzas do período de Amarna. Quando morreu, por volta de 1255 a.C., Ramsés ergueu para ela um dos mais belos túmulos do Vale das Rainhas, um testamento de que, mesmo entre 100 filhos, nenhuma outra ocuparia seu lugar. Mas o faraó não era homem de se contentar com uma única rainha. Isetnofré, outra de suas grandes esposas, emergiu das sombras após a morte de Nefertari, seu nome agora esculpido em estátuas e obeliscos. E então vieram as alianças. A filha de Atuzil III, o rei Hitita, selando com seu casamento a paz após décadas de guerra, as princesas núbias, as nobres egípcias e, sim, até suas próprias filhas como Bintanate, que se tornou tanto sua filha quanto sua esposa, numa tradição que, embora chocasse os estrangeiros, era tão antiga quanto os próprios deuses. Esses casamentos não eram meros caprichos. Eram a engrenagem de um sistema destinado a manter o sangue divino puro, a garantir que o Ka de Ramsés, sua essência vital, nunca se diluísse entre os mortais comuns. Mas havia um preço. O mesmo sangue que corria nas veias de Tutancâmon, envenenado por gerações de endogamia, agora pulsava nos filhos de Ramsés. E se alguns deles nasciam fortes,
outros carregavam o peso de deformidades e fraquezas, um lembrete sombrio de que até os deuses podiam errar em sua criação. No entanto, para Ramsés a família não era uma fraqueza, era uma arma. Seus filhos marchavam ao seu lado nas campanhas, aprendendo desde cedo a arte da guerra e do governo. E quando, após 3 décadas no trono, o faraó ultrapassou o marco sagrado dos 30 anos de reinado, até os deuses pareceram reconhecer sua grandeza. O festival Sede, a celebração que renovava a vitalidade do soberano, foi realizado com um esplendor nunca antes visto. Não era apenas um ritual, era uma declaração. Ramsés não era um homem comum. Era o filho de Ra, o Deus vivo, cujo reinado se estenderia além do tempo dos mortais. E se os murmúrios antigos tinham razão? Se o festival Sede nasceu, em tempos remotos, como um ritual de sacrifício, onde o faraó envelhecido era morto para dar lugar a um novo sol, então Ramsés havia burlando o destino. Porque ele não morreria. Ele reinaria. E o mundo inteiro testemunharia. Um conceito que, em sua essência, carregava uma verdade cruel. Ao atingir certa idade, o faraó deveria ceder seu trono, não por escolha, mas pela força do destino. Nos tempos mais remotos, o festival Sede não era uma celebração mas um veredito. O rei envelhecido era removido para que um novo sol nascesse. Porém, sob o cetro de Ramsés, a tradição se transformou. Em 1249 a.C., pela primeira vez, o ritual foi realizado em Tebas, a capital sagrada, não como um adeus, mas como uma coroação renovada. E assim seria a cada 3 anos, enquanto seu sopro de vida perdurasse. Nenhum faraó antes dele ousara desafiar o tempo dessa maneira. Nenhum reinará tanto para acumular tantos festivais Sede quanto Ramsés, um número tão absurdo que o próprio calendário pareceu curvar-se à sua vontade. Se a primeira metade de seu governo foi marcada pelo estrondo das batalhas e pela expansão implacável das fronteiras, a segunda metade ergueu-se em pedra, bronze e ouro. Porque Ramsés não conquistava apenas terras, ele esculpia a eternidade. O Egito Antigo já era sinônimo de grandiosidade arquitetônica, mas essa grandeza não era constante. Houve eras de sombra, como o primeiro período intermediário, séculos de estagnação onde os deuses pareciam ter desviado o olhar dos construtores. Mas então veio um novo império e com ele uma renascença. Os faraós mais uma vez ergueram monumentos que desafiavam o céu. E entre eles, Ramsés II não foi apenas um patrono, foi o arquiteto de uma era. Se Quéops, no longínquo século 26 a.C., havia erguido as pirâmides de Giza, a única das 7 maravilhas a sobreviver ao tempo, Ramsés não buscava repetir o passado. Seu reinado não se mediria por túmulos, mas por templos que respirassem a glória dos vivos. Em Tebas, o coração do novo império, ele ordenou a construção do Ramsés I, um complexo tão majestoso que até hoje seus escombros sussurram seu nome. 20 anos de trabalho incansável esculpiram uma cidade sagrada. Pátios imensos ladeados por pilares de pedra, portais monumentais que conduziam o olhar para o interior, onde uma estátua colossal do próprio faraó dominava o santuário. 3 câmaras sagradas, flanqueadas por colunas e celas em estilo terror, porque até a arquitetura deveria inspirar temor reverente. Entre as divindades esculpidas em relevo, Ramsés se erguia, multiplicado em pedra, um deus entre deuses. Infelizmente parte desse legado foi arrebatado. Estátuas gigantes, outrora guardiãs do templo, hoje repousam em museus distantes, como troféus de um saque que a história insiste em chamar de preservação. Mas o Ramsés I não era apenas um templo. Era um palácio, uma escola de escribas, um centro de poder onde as decisões que abalavam o império eram seladas com o sinete real. Porque Ramsés não governava apenas dos tronos de Tebas ou Pi-Ramsés, ele reinava onde quer que sua sombra se estendesse. E sua sombra era longa. Até Saqqara, a necrópole ancestral onde a primeira pirâmide da história havia sido erguida pelo faraó Djoser milênios antes, Ramsés levou seu selo. Junto de um de seus filhos, o príncipe Khaemvaset, um erudito tão versado nos mistérios dos mortos quanto nas artes da guerra, ele restaurou a pirâmide de Unas, um faraó da quinta dinastia, gravando em sua fachada sua marca de sua intervenção divina. O templo de Serapis, dedicado ao touro Apis, encarnação terrena de Ptah, senhor dos artesãos e dos mortos, foi ampliado sob suas ordens. E não foram apenas os deuses que receberam sua homenagem. Recentemente a areia de Saqqara revelou o túmulo de Pazer, seu grão-vizir e tesoureiro, um homem cujo poder só existia porque Ramsés assim permitirá. Outros oficiais, outros túmulos, porque no auge do novo império, servir ao faraó não era um cargo, era um destino escrito nas estrelas.
Mas se Ramsés construía para impressionar seus súditos, ele também erguia monumentos para lembrar aos distantes que o braço do Egito ainda os alcançava. Ao sul, onde a Núbia outrora desafiara o domínio faraônico, ele semeou templos como faróis de pedra. Em Buem, nas margens do Nilo, o templo de Beit-el-Vali surgiu como uma joia esculpida na rocha de uma ilha, dedicado a Amon-Ra e Anukis, deuses que abençoavam as águas e as conquistas. Seus muros, cobertos por relevos tão vívidos que parecem respirar, narram suas campanhas, a subjugação da Núbia, as vitórias na Síria, os líbios ajoelhados. Cada cena um aviso, cada pedra um decreto. Mais ao sul, onde o deserto e o rio se encontram em Wadi es-Sebua, 2 templos se ergueram como sentinelas. Um, reconstruído sobre as ruínas de um antigo santuário, outro novo, ambos consagrados a Amon-Ra e ao próprio Ramsés. Quem navegasse pelo Nilo em direção à Núbia não poderia ignorá-los, nem as fileiras de esfinges que, com corpos de leão e rostos do faraó, observavam cada visitante com olhares eternos. Porque Ramsés não queria apenas ser visto. Ele queria ser lembrado. E então veio Abu Simbel. Na fronteira entre o Egito e as terras selvagens do sul, onde o Nilo rugia entre rochas, Ramsés concebeu sua obra-prima. Não um templo construído, mas esculpido na montanha, como se a própria terra se dobrasse à sua vontade. 2 santuários, entalhados na pedra viva, um para si mesmo, outro para Nefertari, sua rainha amada, a única entre todas as consortes a merecer um templo ao seu lado. 20 anos de trabalho, iniciados por volta de 1265 a.C., transformaram a face do deserto. Quando finalmente foi inaugurado em 1244 a.C., o grande templo proclamava em suas inscrições, o templo de Ramsés amado de Amon. E que templo era aquele? A entrada monumental do grande templo não era apenas um portal, mas um convite solene aos deuses. Cada passo além daqueles colossos de pedra conduzia o visitante a um mundo onde a luz e a sombra dançavam em homenagem a Ramsés. No interior, as paredes viviam, relevos e pinturas contavam em detalhes deslumbrantes as glórias de seu reinado. Não eram meras decorações, mas um hino esculpido em pedra, cada batalha, cada vitória, cada gesto de poder eternizado para que até os séculos futuros soubessem quem governara aquelas terras. E havia um milagre de engenharia sagrada. 2 vezes por ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios do sol nascente penetravam o santuário interno, iluminando as estátuas de Ramsés e dos deuses como se o próprio Ra descesse para abençoá-las. Não era coincidência. Os astrônomos e arquitetos do faraó haviam calculado cada ângulo, cada curvatura, para que a luz divina caísse exatamente ali, nas datas que muitos acreditam, marcavam seu nascimento e sua coroação. Um lembrete celestial de que seu reinado não era obra do acaso, mas do destino escrito nas estrelas. Mas o que verdadeiramente arrebatava o fôlego não estava dentro, e sim antes do templo. 4 colossos de Ramsés, cada um com 20 metros de altura, erguiam-se como sentinelas eternas aos lados da entrada. 20 metros, uma altura tão descomunal que ao pé delas, um homem comum mal alcançava os tornozelos do faraó. Imagine, 4 gigantes de pedra, esculpidos com a precisão de joalheiros, cada um coroado com a dupla coroa do Alto e Baixo Egito, uma declaração inquebrantável de domínio. Ali na fronteira entre o Egito e a Núbia, Ramsés não apenas reclamava as terras, ele as esmagava sob o peso de sua imagem. Uma mensagem clara aos núbios e a qualquer um que ousasse desafiar seu poder. Aqui reina Ramsés, e seu império se estende onde o Nilo flui para o norte e para o sul, até onde os deuses permitirem. Abu Simbel não era apenas um templo. Era o ápice de uma vida dedicada à grandiosidade, o coroamento de um reinado que já durava décadas quando suas primeiras pedras foram talhadas. Ramsés II subira ao trono por volta de 1279 a.C., e o que se seguiu não foi um governo, mas uma era. 6 décadas e meia de poder absoluto, um recorde que poucos faraós ousaram sonhar. E no entanto, há um mistério nessas 6 décadas, os últimos 20 anos de seu reinado são quase um vazio. As grandes batalhas, Kadesh, as campanhas na Líbia e na Núbia, os tratados eternos, as obras monumentais que redefiniram o Egito, tudo isso aconteceu nos primeiros 20 anos. Depois? Silêncio. Como se o próprio tempo tivesse se curvado à exaustão de tão longa jornada. A resposta pode estar em seu corpo. Análises modernas de sua múmia revelam um homem que nos anos finais, lutava contra o peso da idade, artrite deformando suas articulações, artérias entupidas pelo tempo, dentes destruídos pela dor, e no entanto ele persistiu.
Sobreviveu a tudo, até mesmo a traição do próprio corpo, até 1213 a.C., quando finalmente sucumbiu aos 90 anos, uma idade quase mitológica para a época. Foi enterrado no Vale dos Reis como convinha a um deus na terra, mas nem a morte poupou seu repouso. Saqueadores violaram seu túmulo, e seu corpo foi movido não uma, mas várias vezes, como se o Egito não soubesse onde guardar tamanha grandeza. Seu sucessor Merneptah era o 13º filho, um detalhe que em qualquer outra dinastia o teria condenado ao esquecimento. Mas Ramsés viverá tanto que seus herdeiros mais velhos já haviam morrido, deixando o trono para um homem que ao ascender já passava dos 60. Seu reinado duraria apenas uma década, marcada por uma vitória sobre os líbios em Perire, em 1208 a.C., um eco pálido das glórias do pai. Depois dele, a 19ª dinastia desmoronou como areia entre os dedos, extinguindo-se em 1189 a.C., menos de um século após seu início. Mas o legado de Ramsés não morreu. Tão profundo foi seu impacto que os faraós da 20ª dinastia adotaram seu nome como um selo de legitimidade. 11 Ramsés se seguiram, o último deles Ramsés Shi, fechando um ciclo em 1077 a.C. E no entanto nem a morte conseguiu conter sua lenda. Séculos depois, seu nome ressurgiria em um debate que transcende a história. Seria ele o faraó do Êxodo? A figura sombria que se opôs a Moisés, cujo coração se endureceu diante das pragas, cujo exército afundou nas águas do Mar Vermelho? Ou talvez seu filho, o rival de Moisés na corte? A verdade é que o livro do Êxodo não oferece pistas, nenhum nome, nenhuma data precisa. Os estudiosos especulam, apontando para faraós de séculos distintos, desde o Novo Império até o período intermediário. Mas há algo em Ramsés, em sua arrogância esculpida em pedra, em seu reinado de ferro e ouro, que seduz a imaginação. Hollywood o escolheu. Romancistas o elegeram. E assim o faraó que já dominara um império passou a dominar também um mito, um tirano, um deus, ou talvez apenas um homem que por um breve momento da eternidade, fez o mundo tremer. E não é por acaso que o cinema escolheu justamente Ramsés II para encarnar o faraó de Êxodo. O épico Os 10 Mandamentos, 1956, com Yul Brynner em sua performance magnética, não foi mera coincidência artística, foi uma escolha deliberada, quase profética. Afinal, qual outro monarca egípcio reunia tão bem a grandiosidade, a ambição desmedida e o declínio simbólico que a narrativa bíblica exigia? Seu reinado, longo demais para ser comum, estendeu-se por 66 anos, tempo suficiente para erguer impérios e, segundo a tradição, para oprimir um povo até que este se libertasse com fogo e pragas. As campanhas militares no Levante, a construção de cidades monumentais como Pi-Ramsés, o confronto com os hititas em Kadesh, tudo isso compõe um retrato de um governante que, voluntária ou involuntariamente, encarnou o papel do opressor perfeito. E no entanto, por mais que a lenda insista em uni-los, não há prova histórica de que Ramsés II tenha sido o faraó do Êxodo. Talvez não precise haver. Pois a ironia é deliciosa, a história que selaria o destino do Egito como um reino amaldiçoado por desafiar a vontade divina coincidiu, com uma precisão quase literária, com o início do ocaso de sua própria civilização. Pouco depois da morte de Ramsés, por volta de 1200 a.C., o mundo bronzeado que ele ajudara a dominar começou a desmoronar. Uma onda de invasores, os chamados povos do mar, irrompeu das brumas do Mediterrâneo como um castigo vindo de além-túmulo. Quem eram eles? De onde vinham? As teorias se multiplicam: mercadores tornados saqueadores, refugiados da fome, guerreiros das costas italianas ou dos Balcãs. O certo é que onde passavam deixavam ruínas. O Império Hitita, outrora rival formidável do Egito, fragmentou-se em cinzas. Micenas, a gloriosa cidade de Agamenon, foi reduzida a escombros. Até Creta, berço da sofisticada civilização minoica, sucumbiu. O Egito resistiu, mas não ileso. As invasões, somadas às guerras civis e às secas devastadoras, mergulharam o reino em um dark age tão sombrio quanto aquele que séculos depois engoliria Roma. Foi o fim de uma era. O novo império, que um dia estendera suas asas desde o Nilo até o Eufrates, agora se retraía, ferido e dividido. Dinastias regionais emergiram das sombras, algumas lideradas por príncipes nubianos do sul, outras por generais ambiciosos do delta. A terceira intermediária, como os historiadores chamariam esse período, foi uma época de reis fantasmas, de tumbas saqueadas e de um Egito que, pela primeira vez em séculos, deixará de ser o centro do mundo. E no meio desse caos, o legado de Ramsés,
aquele que se autoproclamara eternidade personificada, sofria um destino quase cômico em sua ironia. Seu túmulo, descoberto em 1881 em Deir el-Bahari, não continha os tesouros de Tutancâmon, mas sim pistas de um passado ainda mais intrigante. Os hieróglifos em seu sarcófago revelavam que após sua morte, seu corpo não foi imediatamente levado ao repouso eterno. Por 80 anos, permaneceu ao lado do pai, Seti e, como se o próprio Egito hesitasse em se despedir dele. Só no século XII a.C., já sob a ameaça dos ventos da mudança, seus restos foram transferidos para um novo local, desta vez em um caixão reciclado, originalmente feito para Horemheb, o último faraó da 18ª dinastia. Até na morte, Ramsés roubava a cena. Mas se sua tumba foi profanada, seu templo mais famoso quase conheceu um fim ainda mais absurdo. Abu Simbel, a joia esculpida na rocha que ele mandara erguer como monumento à sua vitória em Kadesh, esteve à beira de afundar, literalmente, no século XX. Quando Gamal Abdel Nasser decidiu construir a represa de Assuã, em 1954, as águas do Nilo ameaçavam engolir para sempre o colosso de pedra. Foi preciso um esforço titânico, digno dos próprios faraós. A Unesco, engenheiros suecos e operários egípcios trabalharam por anos para serrar a montanha, mover o templo peça por peça e reconstruí-lo 65 metros acima do nível original. Hoje Abu Simbel ainda vigia o rio, mas de um novo ângulo, como se Ramsés, mesmo milênios depois, se recusasse a ser apagado. E não foi. Sua sombra estende-se além das areias do tempo, infiltrando-se na cultura, na arte, na própria maneira como o Ocidente imagina o poder. Norman Mailer, em Noites Antigas, 1983, transformou sua corte em um palco de intrigas metafísicas. Anne Rice, em A Múmia, deu-lhe uma imortalidade sobrenatural. Hollywood, é claro, nunca o abandonou, seja como vilão bíblico, seja como símbolo de uma grandeza perdida. Mas foi um poeta, 2 séculos atrás, quem capturou sua essência com uma precisão cortante. Em Ozymandias, Percy Bysshe Shelley usou Ramsés, ou melhor, seu nome grego, para ilustrar a futilidade de todos os impérios. Olhem para minhas obras, ó poderosos, e desesperai, diz a inscrição imaginária no pedestal de uma estátua em ruínas. O paradoxo? Ramsés sobreviveu justamente porque suas obras ruíram. Seu nome, seu mito, sua arrogância petrificada. Tudo isso o tornou imortal não apesar do tempo, mas por causa dele. Afinal, que melhor lição sobre a fragilidade do poder do que um faraó cujos templos ainda desafiam o céu, enquanto seu reino há muito se tornou pó. E aqui entra o gênio de Percy Bysshe Shelley, que não escreveu seu Ozymandias como mera reflexão sobre um faraó esquecido, mas como um espelho erguido diante de Napoleão Bonaparte, o homem que poucos anos antes havia visto seu império europeu desmoronar tão rapidamente quanto fora construído. Londres, em 1817, fervilhava com notícias de que o British Museum acabará de adquirir uma das cabeças colossais de Ramsés II, extraída das areias de Ramesseum. Era o símbolo perfeito, um gigante de pedra, outrora temido, agora reduzido a um troféu de museu, seus lábios silenciosos murmurando apenas o eco de uma advertência. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplai minhas obras, ó poderosos, e desesperai. Versos que hoje figuram entre os mais celebres da poesia do século XIX, não por acaso, mas porque capturam a ironia cruel da história. Quanto maior o poder, mais espetacular sua queda. Ramsés II, ou Ramsés, o Grande, não foi apenas mais um nome na lista de 170 faraós que governaram o Egito ao longo de 3 milênios. Ele foi, sem sombra de dúvida, o arquiteto do último apogeu egípcio, um estrategista que levou as fronteiras de seu reino a limites não vistos desde Tutmés III, 2 séculos antes. Sob seu cetro, o Egito engoliu o Levante, subjugou a Síria e estendeu seus tentáculos até a Mesopotâmia, esmagando o maior rival de então, os hititas. A Batalha de Kadesh em 1274 a.C. foi seu momento de glória, um confronto tão épico que mesmo terminando em um empate tático, Ramsés o transformou em vitória através de um tratado eterno, o primeiro acordo de paz registrado da história. Mas sua ambição não parou por aí. Ele esmagou os piratas Sherden, que assolavam o delta do Nilo, avançou sobre a Líbia ao oeste e ao sul, empurrou as fronteiras até a Núbia, onde o rio se perdia nas entranhas da África. Seu império era uma bestas de 1000 cabeças, temido e invejado. No entanto, há quem argumente que a grandeza de Ramsés não é apenas mérito de suas conquistas, mas de sua habilidade em vendê-las. Ele foi, afinal, um dos primeiros mestres da propaganda estatal. Nada do que fez,
Nenhuma batalha, nenhuma vitória, nenhum decreto ficou sem seu monumento, sua estela, seu relevo talhado na pedra para eternizar sua glória. No delta do Nilo e no Levante, ergueu colunas para proclamar seu domínio sobre hititas e piratas. Mas foi em Abu Simbel, nas entranhas rochosas da Núbia, que seu gênio propagandístico atingiu o ápice. Um templo esculpido na montanha, onde 4 colossos de si mesmo, cada um com mais de 20 metros de altura, olhavam para o horizonte como sentinelas de um poder que jamais morreria. Ou assim ele queria que acreditássemos. Porque no fundo, que são esses templos senão a prova de que Ramsés entendia algo que poucos governantes compreendem? A imortalidade não pertence aos que conquistam, mas aos que conseguem fazer o mundo lembrar de suas conquistas. Hoje, quase 3.500 anos depois, seus obeliscos ainda furam o céu do Egito, suas estátuas desafiam o tempo, e seu nome ressoa em livros, filmes e poemas. Seria tudo isso mero fruto de um reinado excepcional? Ou a evidência de um plano meticuloso, um faraó que mais do que governar, construiu sua própria lenda com a mesma precisão com que esculpiu suas estátuas? A questão permanece: Ramsés foi o maior dos faraós ou apenas o mais hábil em transformar pedra em legado? Sua grandeza é inegável, mas e se parte dela for, justamente, o resultado de uma narrativa tão bem tecida que até hoje nos faz repetir seu nome com reverência? Enquanto o debate segue, e as areias do tempo continuam a soterrar e revelar seus segredos, uma coisa é certa: seja por mérito ou por marketing, Ramsés venceu a batalha que realmente importa. Porque no fim das contas, o que são impérios senão pó? E o que são reis senão nomes gravados em pedras que um dia também se desfarão? Exceto, é claro, quando essas pedras se tornam monumentos e os nomes mitos.